e nem uma lei que ela não aceitaria uma lei que permitisse novos desmatamentos. Ocorre que nem a palavra anistia, nem a palavra novos desmatamentos, a expressão novos desmatamentos estão ditas em algum momento da lei. Elas estão difusas em vários incisos e artigos. Portanto, o veto é muito difícil, porque você só vai cumprir o compromisso se for um veto pontual e específico. Você não vai dizer, olha, tem aí 5 artigos e 10 incisos para vetar. É impossível. Então, a nossa grande preocupação hoje, né, como organizações que têm atuado no sentido de garantir que a lei seja uma lei aprimorada e não um retrocesso do ponto de vista do interesse brasileiro das florestas, é que a inclusão desses mecanismos vai dar a sensação de que nós temos uma lei mais moderna, mais adequada, que está avançando, mas se a gente não reverter o quadro daquilo que já está no projeto, isso não vai gerar um resultado definitivo. Bom, aprovado pelo Senado, que provavelmente nessas 2 comissões está previsto para ser discutido no dia 8, na semana que vem, na outra semana, aprovado pelo Senado, esse projeto vai retornar à Câmara dos Deputados. Retorna à Câmara para que a Câmara diga se aceita ou não as mudanças realizadas pelo Senado. Como a Câmara aprovou um texto, ela agora tem a prerrogativa de dizer que ela aceita as mudanças do Senado ou que ela não aceita, e o projeto volta a ser o que saiu da Câmara dos Deputados. Né? E a julgar, a depender da mobilização que a gente tiver, da pressão da sociedade sobre o governo, tem essa possibilidade de reivindicar algum veto presidencial para que o projeto não fique tão ruim, o que particularmente eu acho muito difícil em função disso que eu falei, quer dizer, vai ser difícil pedir vários vetos. Bom, eu agradeço a Adriana por essa explicação super competente sobre o projeto, né, o contexto, enfim. Isso certamente vai nos ajudar aqui a compreender melhor, né, o tema. E eu gostaria de convidar então o professor Edevaldo Umbelino, né, para fazer então a sua exposição. Você, Gabriel? O grande problema que está por trás de toda essas mudanças que o Código está sofrendo e a pressão que a base ruralista faz no Congresso Nacional. Queria deixar claro 4 fundamentos. Não é? O primeiro, que estou pensando na agricultura brasileira, não é aí mundializada, não estou aqui pensando, não é, nem agricultura numa perspectiva dual, nada disso, não é? Pelo contrário. Não é? Parto então do pressuposto de que a terra na nossa sociedade, ela sem produzir absolutamente nada, enriquece o seu proprietário. E é essa condição, não é? É essa condição, a condição fundante do porquê de um conjunto de processos e problemas que nós estamos vivendo, não é? E um deles é o Código Florestal. O terceiro ponto é de que o terceiro ponto é de que a formação da propriedade privada da terra, capitalista da terra no Brasil, não se faz pela compra, ou seja, não é, por investimento de dinheiro, não é? Se faz pela apropriação através da grilagem. Isso é história. Vem lá do período colonial, onde os títulos de sesmaria eram doados aos homens de bem da corte, não é? Passa pela Lei de Terra de 1850, que valida os títulos de sesmaria e todas as posses, quaisquer os tamanhos que tivesse, desde que medidas registradas nos livros da paróquia. Não é? E depois vai, em 31, Getúlio Vargas vai de novo emitir um decreto-lei que vai reconhecer todas as terras, não é, apossadas, independente da sua dimensão, desde que medida e registrada, aí sim, 31 já no cartório de registro de imóveis. Então, esse processo de apropriação pela grilagem, né, ele vai criar um conjunto de características que eu penso estruturais do capitalismo que temos no Brasil, que é esse recorte rentista, né, do capitalismo que, né, opera pela fusão na mesma pessoa física ou jurídica do proprietário de terra e do capitalista. Não tornando um no outro, ao contrário, distinguindo um
do trabalho com a perspectiva do José de Souza Martins. Mas antes queria também lembrar, não é, que há uma postura por parte das elites brasileiras no sentido de que a lei não é feita para ser cumprida. Não é? A lei de Sesmaria, de 1375 de Portugal, e as modificações das afonsinas, manuelinas e filipinas, não é? Ela nunca foi respeitada, porque ela proibia, por exemplo, a posse. E a posse foi sempre um instrumento, não é, de ampliação do território brasileiro. Então, quer dizer, as elites criam uma lei, não é, e não cumprem. A lei de terra de 1850, o artigo 2º, proíbe a posse. E a posse não deixou de ser feita. Então, há um procedimento, não é, que faz com que essas elites, não não cumprem as leis. Vamos lá? Aí dá um exemplo, não é, de um dos estudiosos da propriedade da terra no Brasil, não é? O Cirne Lima, e ele, não é, ele diz claramente, vou só ler a parte vermelha do centro, não é? Com o correr dos anos, não é, a prática da ocupação, não é, passou a ser considerado um modo legítimo de aquisição do domínio. Ou seja, não é, a lei de terra de 1850 diz claramente que a terra só pode, no seu artigo 1º, a terra só pode ser apropriada por compra e venda. Não é? E, no entanto, ele já escreve lá que, não é? Ou seja, o apossamento, não é a forma, não é, que vai sendo considerada legitimada. E, inclusive, isso abriu, depois da lei de terra, um debate nos meios jurídicos em que uma parte dos juristas não aceitava a lei de terra como lei, não é, que passava a dirigir a formação da propriedade privada da terra. Ao contrário, considerava ela um cadastro de terra devolutiva. E consideravam só propriedade aquilo que tinha sido levado a registro, já que os cartórios, não é, eles têm origem anterior à lei de terra, em 1843. Então, agora, como é que os cartórios faziam esses registros? Eles faziam esses registros pelo mecanismo da tradição. Ou seja, o cidadão que se dizia proprietário chegava no cartório, não é, ao tabelião, e dizia: eu tenho isso, eu tenho tantos escravos. A escravidão estava, não é, o Brasil tinha escravidão, mas a escravidão, eu tenho tantos escravos, eu tenho tantos de terra, e o tabelião lavava. Não é? E uma parte dos juristas passaram a considerar essa a origem da propriedade da terra no Brasil, e não a lei de terra. Não é? Porque a lei de terra dizia que todas as terras das apossadas e os títulos de Sesmaria tinham que ser medidos e registrados nos livros das paróquias. Né? Pois bem, vamos lá? Não é? Então está aí o artigo 2º, né, da lei de terra, não é, que não só pune quem abre a posse, não é, como multa. Não é? Vamos lá? Bem, se nós olharmos o Estatuto da Terra, não é uma outra lei de 1964, que foi feita para não ser implantada. Não é? Porque ele previa a feitura do primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, que os militares nunca fizeram. Não é? E quem foi fazer o primeiro plano foi o Sarney, na Nova República. Ou seja, eu faço a lei, mas a lei não é aplicada, não é cumprida. Vamos lá? Tem outros exemplos, não é? O imposto territorial progressivo do Júlio, não é? Que dizia que em 5 anos, se os proprietários não pagassem o tributo, eles perderiam as terras, não é? E até hoje não se sabe, não é? Perdão, já se sabe que nenhum perdeu a terra por essa coisa. Vamos lá? Não é? O outro é a reforma agrária pelo Correio, do Fernando Henrique, não é? Que mandou todo mundo se inscrever no Correio e aguardar, não é, o assentamento, e até hoje, não é? São 1.200.000 famílias inscritas que estão aguardando até hoje
né? E eu chamo de reforma agrária virtual. Vamos lá? Não é? Bom, as dívidas dos ruralistas, vocês conhecem, não é? Começou em 96, não é? E pelo jeito não vai terminar nunca. Vamos lá? Não é? Bem, os transgênicos é outro caso, não é? Havia proibição, entretanto, não é? Foi se fazendo a legalização de um triplo crime. Não é? Importar a semente clandestinamente, plantar clandestinamente e vender a colheita clandestinamente. Né? Vamos em frente. A lei de exploração das florestas, não é? Florestas públicas. Vamos lá. Bem, e outras, não é? E a medida provisória do bem de 2005, ela vai alargar a possibilidade da legitimação da propriedade da terra na Amazônia Legal. Não é? A legislação brasileira, vocês vão ver um pouquinho para frente, ela só permite a legitimação até 100 hectares. Entretanto, não é? Houve uma mudança na lei de licitação de modo a permitir que a legalização pudesse ser feita até 500 hectares na Amazônia Legal. Vamos em frente? Não é? Outro caso é um projeto de lei do Asdrubal Bentes, lá do PMDB de Marabá, ex-presidente do INCRA, não é? Que ampliava para 15 módulos fiscais a dispensa de licitação, enfim, para autorização de venda aos grileiros das terras do INCRA. Vamos lá? O projeto do Asdrubal Bentes foi plagiado na medida provisória 422, não é? Ele é ipsis literis o projeto do deputado, não é? E, evidentemente, sem que houvesse qualquer pressão, não é? de quem quer que fosse, para que essas terras para essas terras griladas da Amazônia fossem regularizadas. É bom avisar vocês, não é? Vocês vão ver os dados para frente, mas são 67,8 milhões de hectares de terras do INCRA registradas em cartório de registro de imóvel. Terras da reforma agrária que estão griladas. Não é? Por exemplo, Primavera do Leste, Sorriso, essas cidades do Mato Grosso que vocês veem, não é, como o paraíso do agronegócio, é tudo em cima de terra do INCRA. Tudo terra grilada. E isso não é que o INCRA sabe, não é que tem uma parte dos funcionários que são corruptos, que ganham dinheiro com essa coisa de não destinar as terras do INCRA para a reforma agrária. Quando vai fazer um assentamento, se apropria ou ocupa, né, ao invés de usar as terras do próprio INCRA que estão griladas. Vamos em frente. Não bastasse isso, em 2009 a medida provisória 458 queria elevar para 2.500. Aí o Congresso não permitiu e ficou em 1.500. Vamos lá? Bem, então essa é a lei que permite, não é, a legitimação de terras devolutas. Não é? Então o máximo que é possível ser regularizado é 100 hectares, exceto, volto a dizer, na Amazônia Legal, em função dessas duas medidas provisórias que viraram lei. Vamos lá? Bem, vocês acompanharam na mídia quem que, não é, elaborou o substitutivo do Aldo Rebelo, não é? As manchetes do jornal do Estado de São Paulo, vamos lá? Não é? Aí os que contribuíram para a campanha dele em 2010, não é? Vocês veem que Bolsa de Mercado Livre e Futuro, e daí para frente, né? Boom, fertilizantes, cooperativas com apicultores em Guaxupé, e daí para frente. Vamos lá? Bem, vou usar essas fontes aí. Eu ia trazer o documento pessoal, mas são 50 itens. Eu vou pegar só 3 ou 4 e pronto. Vamos lá? Bem, pode pular, porque você já falou, não há necessidade de repetir. Pode pular. Não é? Pode ir. Bem, então, algumas manchetes que a mídia tem trazido e que mostram uma posição dúbia, não é, do governo federal com relação à questão. Vamos lá? Bem, até agora, parece que vai, não é? Pode ir? Mas já tem notícias como essa. Pode ir?
Jorge Viana é o relator, não é? Eu sei que os ambientalistas, não é, apostam muito no Jorge Viana, mas é bom não esquecer que depois que ele deixou o governo do Acre e não fez parte do Ministério do Lula no segundo mandato, ele foi ser assessor da Aracruz Celulose. Então é bom não esquecer, não é, essa trajetória do Jorge Viana. Não é? Vamos lá. Já tem negociação do texto conjunto, né? Vamos lá. Bem, mas o governo está interessado em que... não é? Então tem as duas coisas. Tem notícias e declarações que vão no sentido de proteger, não é, o meio ambiente, e outros que não vão nessa direção. Pode ir. Não é? Aí é o ritmo do desmate, não é, de 2002 a 2008, né? Vocês veem que em todos os biomas, não é, há desmatamento em marcha. Né? Pode ir. Esse problema de formatação dos arquivos, né? Mas o vermelho é a área desmatada na parte sul da Amazônia Legal. Vamos lá. A maior parte da área desmatada é para pastagem, né? É a pecuária que comanda, há uma espécie de triplação, não é? Primeiro vem o madeireiro, o grileiro, o madeireiro e o pecuarista. Não é? São pouquíssimas as áreas que interessam a cultura de grãos diretamente na Amazônia Legal. É claro que tem, mas ela não é tão expressiva quanto os grãos no Cerrado. Né? Vamos lá? Então, vocês já se sabe que o aumento do desmatamento em função do debate do código, né? Vamos lá. Esse desmatamento, tudo indica, voltou a aumentar. Né? Pode ir? Pode passar? Pode ir. Bom, volta àquela lá. Vocês veem que o Estado de Mato Grosso já está liberando área, não é, que era protegida para desmatamento. Não é? A próxima. Nenhum produtor aderiu ao programa de anistia. Né? Isso mostra de que eles apostam de que o código que eles querem vai ser aprovado. Né? Vamos lá. E as consequências, não é, são o principal aumento dos assassinatos no campo. Não é? E, inclusive, não é, essa cena dantesca, não é, no Congresso Nacional, em que os deputados da bancada realista vaiaram, né, o anúncio da morte do Zé Cláudio, que conseguiu escapar do massacre de Corumbá em Rondônia. Foi assassinado. Vamos lá? Bem, vamos em frente? Pode ir. Bom, volta só um pouquinho. Só queria chamar atenção para 3 pontos. Né? O primeiro é esse, quer dizer, o substitutivo do Aldo não faz referência à lei de crimes ambientais. Né? Isso é um ponto, você já tocou e vou reforçar, é um ponto importantíssimo, porque começa a estabelecer toda uma fissura na legislação ambiental. Né? Vamos lá. O segundo ponto, né, não prevê a atuação do Ministério Público, que é quem tem atuado no sentido de tentar diminuir um pouco, não é, essa ação devastadora que o agronegócio tem no Brasil. Né? Vamos lá? Bem, o terceiro ponto é o fracionamento da gestão ambiental integrada, quer dizer, essa tentativa de tirar do governo federal o poder de legislar sobre o meio ambiente. Né? Bem, e o quarto ponto, que eu penso é o crucial, não é? Eles substituíram a averbação da reserva legal por um cadastro ambiental rural. Por quê? Porque uma parte expressiva das terras apropriadas privadamente no Brasil, não pertencem a quem cercou. Ou seja, quem cercou não tem os documentos hábeis, do ponto de vista legal, para comprovar o direito de propriedade sobre essas terras.
e eu vou mostrar isso a vocês rapidinho. Vamos lá? Bem, primeiro ponto, não é? As terras devolutas não são terra de ninguém, como se divulgou durante muito tempo. Terra devoluta é terra pública não discriminada. Não é? E terra pública, não é o bem público, e o bem público é um bem de todo o povo. É assim que o direito brasileiro, não é positivo, afirma. Vamos lá? Bem, a terra pública devoluta com extensão superior a 100 hectares não é passível de legitimação, como eu disse a vocês, exceto na Amazônia Legal, por conta dessas duas medidas provisórias, mas eu lembro que também tem no Supremo uma ação de inconstitucionalidade para derrubar essa medida provisória, porque ela é frontalmente inconstitucional. Vamos lá? Bem, desde o Estatuto da Terra, a propriedade privada da terra está condicionada ao cumprimento da função social. Não é? E é isso que parece que tem sido esquecido, de certo modo esquecido por muita gente. Né? Ou seja, não é? A função social se cumpre quando a terra produz, quando a terra cumpre, não é? A legislação ambiental, quando cumpre a legislação trabalhista, não é? E quando não cultiva drogas. Então, por aí vocês já têm, não é? Um conjunto de elementos para saber que não só, não é? A terra improdutiva é passível de desapropriação, mas a terra também de descumprimento da legislação ambiental e da legislação trabalhista. Não é? Vamos lá. A Constituição abrigou, não é? Pode ir, e manda desapropriar a terra que não cumpre, a propriedade que não cumpre a função social. Né? Vamos lá? Pois bem, o IBGE, pela primeira vez no censo de 2006, agropecuário de 2006, não é? Resolveu se haver com o território brasileiro inteiro. Até então, ele fazia o censo, dava lá 300 milhões de hectares a área de estabelecimento e esquecia não é? De colocar na conta que o Brasil tem 851 milhões de hectares. Não é? Pois bem, agora eles resolveram se haver com isso, já que em 2003, por ocasião do segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, nós fizemos, não é, esse exercício lá no INCRA. Bem, então eles encontraram 329 milhões ocupados pelos estabelecimentos agropecuários, 125 milhões de terras indígenas, 72 milhões de unidades de conservação ambiental, 11 milhões de área coberta por corpos d'água, 2 milhões de área urbanizada, somou e a conta não fechou. Né? Deu 541 milhões de hectares, ou seja, 310 milhões de hectares não existem. Né? Ou seja, estão apropriados e não existem. Não existe. Não existe para o IBGE, não existe para o INCRA, não existe para o Estado brasileiro. Não é? Mas está apropriado. Não é? E são as terras devolutas. Vamos lá? Aí um exemplo, os dados de 2010 do INCRA, não é? Cadastrado no INCRA nós temos 67% das terras do país, tem dois exemplos aí, Tocantins 94%, São Paulo 88%, vamos lá? Se nós olharmos os dados, nós vamos verificar, não é só aquela elipse lá, 127 milhões de hectares de imóveis cadastrados no INCRA declararam que não tem documento de propriedade. 127 milhões. E o INCRA sabe quem são todos, né? Quem estão lá no cadastro. E a maior parte, né, 39 milhões, estão nas grandes propriedades improdutivas, né, do cadastro do INCRA. Vamos lá? Bem, está desformatado, vamos passar. Bem, fazendo o cálculo, retirando aqueles imóveis com menos de 100 hectares que podem ser legalizados, nós vamos ter um total de 195 milhões de hectares de terras devolutas, segundo o cadastro do INCRA. Pode ir? Bem, então, se nós incluirmos as terras que estão ocupadas por poceiros, que têm o direito à legalização, vai dar 404 milhões de hectares. Né? Então, por aí vocês veem que quase a metade do território brasileiro, né, é terra
devoluta. Ou seja, quem se apropriou não tem documento.